Uma noite qualquer. Uma mulher caminha sozinha após um dia sufocante na cidade. Algo no chão. Uma rachadura na parede do beco, parece. Viva. Um som. Uma luz. Um vento impossível. Ela atravessa. O mundo deixa de ser o que era. As ruas estavam vazias, mas Clara sentia que o mundo estava cheio demais. Cheio de concreto, de prazos, de obrigações que não faziam mais sentido algum. As luzes dos prédios piscavam como batimentos cardíacos falsos, ensaiados, frios, sem alma. Ela apertava o casaco contra o peito. A noite estava fria, úmida, aquelas gotas indecisas que não eram chuva, mas também não eram só vento, grudavam no rosto e nos olhos. O celular vibrava, insistente na bolsa. Ela não atendeu. Sabia que era a mãe, ou talvez a chefe, ou talvez aquele vazio que às vezes disfarçava de notificação. Clara respirou fundo e cruzou a esquina. A cidade parecia a mesma de sempre. Até que não parecia mais. Havia algo no beco. Uma rachadura na parede. Mas não era só uma rachadura. Era como se o espaço estivesse respirando. O cimento estava partido, sim. Mas por dentro havia luz. Uma luz que não deveria existir. Azul, púrpura, líquida. Como se o espaço estivesse derretendo por trás daquela fissura. O som era um sussurro grave, quase como vento soprando dentro de uma garrafa. Clara ficou imóvel. O corpo dizia para correr, mas os pés não obedeceram. Ela se aproximou, estendeu a mão. O ar ao redor tremia, como quando se olha para o fogo. A pele formigava. Quando tocou, não houve explosão, não houve choque. Houve apenas sumiço. O chão desapareceu. O ar sumiu. Tudo virou luz. O primeiro som que ela ouviu foi folhas. Folhas farfalhando. O cheiro. Terra molhada. Flores. Um perfume doce e úmido. Quando abriu os olhos, o céu não era céu. Era um véu dividido. Uma parte azul turquesa, outra púrpura vibrante. 2 sóis. Um baixo, outro quase se pondo. Pintavam tudo com uma luz impossível. A floresta parecia viva. Não viva como plantas. Viva como coisa que olha de volta. Clara ficou de joelhos. As mãos tremiam. Tentou se levantar, mas as pernas falharam. Não, isso é um delírio. É surto. É sonho, disse para si. Ela apertou os braços contra o próprio corpo. Tateou o chão. Musgo fofo. Pedras lisas. Folhas maiores que sua cabeça. Tentou olhar para trás, mas não havia mais beco. Não havia mais cidade. Não havia mais mundo. Só ali. Um som seco. Um estalo. Gravetos partidos. Clara prendeu a respiração. O coração disparou tão forte que parecia que ia rasgar as costelas. De trás de uma árvore enorme, uma figura surge. Alta, forte, com os olhos mais estranhamente dourados que ela já viu. Pele marcada, roupas feitas de couro, tecido e pedaços de metal. Cabelos negros trançados até a cintura. Uma cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda. E na mão, uma lâmina. Fique onde está. A voz era grave, rouca, com sotaque que Clara nunca ouviu, mas que entendia perfeitamente. O medo congelou Clara. Ela levantou as mãos. Eu não sei onde estou, gaguejou. A mulher apertou os olhos. Olhou para os braços de Clara, para o tecido estranho da roupa, para a bota cheia de lama. A lâmina brilhou na luz púrpura. De onde você veio? Perguntou com uma ponta de surpresa misturada com desconfiança. Eu não sei. Havia uma rachadura na parede. Clara tentou explicar com a voz falhando. E eu toquei. E agora... A mulher deu 2 passos para frente. Clara recuou 2.
A lâmina seguiu na mesma distância entre as duas, até que a mulher parou, olhou, abaixou a lâmina, mas sem soltar. Você não é daqui. Você não deveria estar aqui. O peito de Clara subiu e desceu tão rápido que parecia prestes a quebrar. Eu também acho, respondeu quase sem ar. A mulher guardou a lâmina nas costas, aproximou-se, deu uma volta completa ao redor de Clara, como quem analisa um objeto que não entende. Você é real? Perguntou apertando os olhos. Clara fechou os punhos, respirou fundo. Eu acho que sim. Pelo menos, espero. Silêncio. O vento balançava folhas com um som que parecia sussurros. Eu sou Nira, disse depois de alguns segundos cruzando os braços. E você está em muito mais perigo do que imagina. Clara mordeu o lábio, olhou para os lados e pela primeira vez percebeu. Aquilo não era um sonho. Aquele mundo era real. E Nira era tão real quanto o medo, o frio e o jeito que seu coração disparava olhando aqueles olhos dourados. O silêncio entre elas durou tempo demais para ser confortável, mas curto demais para ser ignorado. Nira mantinha os olhos apertados, avaliando cada centímetro do corpo estranho daquela mulher caída no musgo. Clara, por sua vez, tentava manter a respiração sob controle, embora tudo em seu corpo gritasse: corre, agora. Mas não correu. Talvez porque o medo era menor que a fascinação. Talvez porque, mesmo sem entender, ela já sabia. Aquela mulher de olhos dourados carregava algo que seu mundo nunca lhe ofereceu. Verdade. O que é você? Nira perguntou, cruzando os braços, com a lâmina agora embainhada nas costas. Clara hesitou. Eu sou uma arquiteta? Respondeu como quem joga dados, sem saber que jogo estava jogando. Nira ergueu uma sobrancelha, sem entender. Quê? Clara respirou fundo. Não adiantava. Palavras não serviriam. Não ali. Eu construo coisas, simplificou. Desenho espaços, casas, cidades. Nira se aproximou, devagar, como se estivesse analisando um animal desconhecido. O olhar dela não era exatamente hostil, mas também não era acolhedor. Era curioso. A curiosidade de quem descobre uma criatura que não deveria existir. E como você veio parar aqui? Clara olhou em volta. Eu não sei. Juro. Havia uma rachadura, uma luz. Eu toquei e agora estou aqui. Nira suspirou pesado. Bateu uma das mãos na coxa, girou nos calcanhares e começou a andar de um lado para o outro. Isso não faz sentido. As fendas foram seladas. Todas. Há gerações. Fendas? Clara piscou, sentindo a cabeça girar. Isso já aconteceu antes? Nira parou. Olhou para ela com mais seriedade do que antes. Há muito tempo. Antes de tudo quebrar. O silêncio voltou, pesado. O vento atravessava as árvores com um som grave, como um coro sussurrando segredos esquecidos. Quando Naira enfim falou, sua voz era menos dura. Você não pode ficar aqui. É perigoso e você não pertence. A frase ardeu mais do que Clara imaginava. Não pertencer. De novo aquilo. Nem mesmo num mundo quebrado ela parecia ter um lugar. Eu não escolhi estar aqui, Nira. A voz dela saiu mais firme do que esperava. Se eu sou um problema, então me ajude a voltar. Nira apertou os olhos. Pensou. Respondeu sem olhar diretamente. Se você quer mesmo sair, vai precisar falar com a anciã. Anciã? A única que entende sobre as fendas. Ela puxou uma alça de couro que prendia uma pequena mochila nas costas, jogou no chão, remexeu e de lá tirou um mapa feito em um tecido que parecia couro de alguma criatura desconhecida. Desdobrou no chão. Linhas, símbolos,
Caminhos que serpenteavam entre florestas, montanhas e algo que parecia lagos flutuantes. Estamos aqui, Nira apontou. A anciã vive além da floresta de vidro. Clara engoliu seco. Floresta de vidro? Nira não respondeu. Só guardou o mapa e disse: se quiser viver, me acompanhe. Não sai da trilha. Não olha para trás. E se eu disser, corre. Elas caminharam. Por horas. Talvez dias. O tempo ali não parecia obedecer às mesmas regras. O céu permanecia com os dois sóis presos num eterno pôr do sol. Uma luz dourada e roxa que pintava tudo com tons de sonho e pesadelo. A floresta era viva. Literalmente. Raízes que se moviam. Árvores que sussurravam. Folhas que tremiam não com o vento, mas com intenção. Nira andava na frente, passos seguros, corpo relaxado, mas pronto. Como uma pantera que parece em paz, mas está a 1 milímetro do ataque. Clara tropeçava nas pedras, nas raízes, no próprio medo. Mas mesmo tropeçando, não parava de olhar para Nira, para o jeito como seus músculos se moviam, para a forma como ela olhava o mundo sempre desconfiada, sempre alerta, mas com uma beleza feroz. Havia algo nela que não era só físico. Era o jeito de existir, o jeito de carregar dor e ainda assim seguir. Quando a noite caiu, ou o que parecia ser noite naquele mundo de tempo incerto, Nira parou. Aqui, disse, indicando um espaço entre duas pedras, meio escondido por uma árvore de folhas prateadas. Dormimos. Amanhã seguimos. Clara jogou-se no chão, exausta. Eu não sei como você vive assim. Nira sorriu pela primeira vez. Não um sorriso largo. Um sorriso sutil, de canto de boca, quase secreto. Eu não vivo. Eu sobrevivo. Respondeu, jogando uma manta no chão. O silêncio veio de novo, mas dessa vez era diferente. Clara observava as mãos dela, as cicatrizes, a respiração calma. Nira percebeu. Olhou de volta. Por segundos longos demais, as duas esqueceram de piscar. Foi Nira quem quebrou. Pegou um pedaço de fruta estranha da mochila e ofereceu. Clara estendeu a mão. Quando os dedos se tocaram, foi como um choque. Ambas puxaram a mão no mesmo segundo. Nira pigarreou. Coma. E durma. Amanhã, o caminho é pior. Deitada, olhando para o céu estranho, cheio de estrelas que formavam espirais e constelações nunca vistas, Clara não conseguiu não perguntar. Nira, você sempre viveu aqui? A guerreira respirou fundo. O peito subia e descia devagar, como quem puxa memórias de lugares que não quer visitar. Sim. E não. Como assim? Nem todo mundo que nasce aqui pertence aqui. A frase ficou pendurada no ar. Clara quis perguntar mais. Quis atravessar aquela parede invisível que Naira construía ao redor de si. Mas não precisou. Porque Nira, depois de longos segundos, completou quase num sussurro. Eu também. Já fui alguém. De outro lugar. Um som cortou a conversa. Um estalo seco vindo da floresta. Nira levantou de um salto, puxando a lâmina. Fique atrás de mim, ordenou sem olhar. O som se repetiu. Depois outro. Depois outro. Passos. Respiração pesada. Algo ou alguém cercava o acampamento. Nira apertou os olhos. Clara segurou a própria respiração. Do meio das sombras, olhos vermelhos começaram a aparecer. Corra quando eu disser, sussurrou Nira. E não olhe para trás. Nunca olhe para trás. O primeiro deles apareceu saindo do meio da névoa. Uma criatura esguia, pele preta como carvão rachado, olhos vermelhos pulsando como brasas vivas. Sem boca, sem nariz. Apenas o som de dentes rangendo, dentro da carne. Nira girou a lâmina, postura perfeita. Fique atrás de mim, Clara. Não. Se. Mova. O segundo surgiu pela direita.
o terceiro pela esquerda. E mais. Clara tremia. Não era só medo. Era a sensação de estar num mundo onde as regras da física e da lógica não valiam mais nada. O primeiro monstro atacou. Nira desviou com precisão absurda, a lâmina atravessando o peito da criatura com um som seco. Mas no lugar de sangue, fumaça negra. Eles não morrem fácil, rosnou Nira, mas ficam mais lentos. Outro veio. Ela girou, chutou, atravessou o pescoço. Fumaça, sombra, mais passos vindo do escuro. Clara segurava um pedaço de galho, inútil. Eu não posso ficar parada, gritou, olhos arregalados. Então corre quando eu disser. Nira rebateu, chutando uma raiz viva que tentou agarrar seu tornozelo. O som se multiplicava. Estavam cercadas. Agora, Clara, agora! Gritou Nira. Ela não pensou, não mediu, não calculou. Apenas correu. As duas corriam, ramo batendo no rosto, raízes tentando segurar tornozelos, o som dos sem rosto atrás, urrando, rangendo, cuspindo sombras. Nira puxava Clara pela mão. Corria como quem sabe que correr é mais que fuga, é sobrevivência, é existência. Subiram uma pedra, desceram por um tronco podre. Clara tropeçou. Nira segurou, não soltou. Mais rápido! Gritou puxando. À frente, uma ponte quebrada. Salta! Nira berrou. Clara saltou primeiro, sem saber se o outro lado existia. E por um milagre, ou por desespero, caiu em pé. Nira veio logo atrás, rolando no chão, levantando a lâmina, já preparada. Mas, silêncio. Eles não atravessaram. Eles não cruzam a água, ofegou Nira, mãos nos joelhos. Pelo menos não. Essa água. Clara tombou no chão, braços abertos, respirando como quem nunca mais quer correr na vida. O silêncio pesava, mas estranhamente, não era mais um silêncio de medo. Era de alívio e de algo que não tinha nome ainda. O corpo de Nira tombou ao lado do de Clara, deitada, o peito subindo e descendo devagar, ainda acelerado. As mãos estavam sujas de terra, as roupas rasgadas em alguns pontos. E mesmo assim, havia beleza ali. Beleza na cicatriz que cruzava o supercílio de Nira, na boca ligeiramente partida no canto, nos cabelos trançados, desalinhados, caindo sobre o ombro. Clara percebeu que estava olhando demais, de novo. E percebeu também que Nira não desviava o olhar. Por segundos que pareceram horas, ficaram ali, uma encarando a outra, respirando o mesmo ar, partilhando o mesmo silêncio, a mesma pergunta não feita. Clara abriu a boca, mas não disse. Nira também não. Ambas sabiam. O que estava ali não precisava ser dito. Ainda. Horas depois, chegaram à beira da floresta de vidro. O chão era diferente, cristalizado. As árvores pareciam feitas de vidro derretido, brilhando sob a luz dos dois sóis. E no centro, uma vila, pequena, casas feitas de pedra branca, telhados de folhas douradas. A Vila das Memórias, disse Nira, olhando com certo desconforto. O lugar onde quem perdeu... Vem tentar lembrar. Clara não entendeu, mas não perguntou. Quando entraram, foram vistas. Olhares desconfiados, mas não hostis. Uma velha, coberta por mantos de tecido preto e azul, estava sentada no centro, em frente a um círculo de pedras. Nira se aproximou, abaixou ligeiramente a cabeça. Anciã, começou. A mulher ergueu a mão, interrompendo. Eu sei por que estão aqui. Eu já senti. A fenda se abriu. De novo, Clara gelou. Então, há uma forma de voltar? A anciã a olhou. Seus olhos eram brancos, como leite, mas não cegos, apenas cheios demais de ver. Ah, mas tudo que abre também fecha, e tudo que atravessa paga um preço. O ritual exigia coisas, um pedaço do próprio cabelo, um objeto de valor pessoal,
Um nome dito e outro esquecido. Clara entregou seu anel. Nira entregou uma pena negra que carregava presa no cinto. A anciã desenhou símbolos no chão. Fios de luz começaram a subir, como se o ar estivesse sendo costurado. E foi então que a velha perguntou, olhando diretamente nos olhos de Clara: "Você quer de fato voltar?" Clara olhou para Nira. Nira estava parada, braços cruzados, expressão fechada, mas os olhos não escondiam mais nada. Era medo, era desejo, era não saber se a pior coisa seria ver Clara ir ou vê-la ficar. Clara abriu a boca, e antes que qualquer som saísse, Nira disse, quase sem voz: "Se você for, eu não vou saber. Se eu queria que você ficasse." O ar sumiu. O chão parecia longe. O corpo de Clara não sabia mais se pertencia a algum mundo. O círculo de luz começou a se abrir. O portal girava, pulsando. A anciã apenas disse: "Escolha, agora." E tudo parou. O círculo de luz girava, pulsava, respirava. Não parecia só energia. Parecia algo vivo, algo que chamava. Clara olhava, e o que ela via não era só um caminho de volta. Ela via seu apartamento vazio. Via o café onde tomava o mesmo pedido todo dia. O prédio, a vida, os dias idênticos. E do lado oposto estava Nira, a guerreira, o erro, o improvável, o impossível, que agora parecia mais real do que qualquer coisa que existia do outro lado. Nira não dizia, não pedia, mas seus olhos diziam tudo. "Se você for, eu não vou saber. Se eu deveria ter te impedido." E é isso que corta, mais do que qualquer lâmina. O som do portal começa a mudar, uma vibração mais grave. A anciã ergue o bastão. "Escolha, agora." O tempo desse portal é o tempo de um suspiro, e já está no segundo. Clara dá um passo, em direção ao portal, e outro. Nira fecha os punhos. O peito sobe e desce. A respiração falha, como se o corpo estivesse lutando contra algo mais forte que músculos. Quando o pé de Clara toca o círculo: "Espera!" A voz de Nira rasga o ar, rouca, trincada, quase uma oração. Ela se move. Atravessa os passos que a separavam. Clara gira, olhos arregalados. E antes que qualquer palavra exista, não há mais palavra. As mãos de Nira seguram o rosto de Clara. Os olhos dourados estão marejados, quase tremendo. E pela primeira vez, desde que aquele universo se abriu, Nira abaixa as defesas. Todas. Os lábios tocam. Não é um beijo ensaiado. Não é um beijo de cinema. É aquele tipo de beijo que parece que o corpo inteiro se curva para caber dentro do outro. Beijo de desespero. Beijo de desejo. Beijo de confissão sem palavras. As mãos se apertam na nuca, na cintura. O corpo inteiro quer dizer o que a boca não soube dizer antes. Fica. Fica. Por tudo que você não sabia que merecia. Por tudo que eu não sabia que podia sentir. Fica. O som do portal diminui. As luzes tremem. Mas naquele segundo, o mundo não existe. Só o calor. O toque. O gosto da pele, do medo, da urgência. Quando se separam, o ar some. Ambas estão ofegantes, olhando uma para outra como quem percebe que agora não existe mais volta. Nira segura o rosto de Clara, a testa encostada na dela. "Se você quiser ir, eu te deixo, mas se você ficar," a voz falha, "você nunca mais vai estar sozinha, nem aqui, nem em lugar nenhum." As mãos de Clara tremem, a respiração falha, o corpo inteiro quer. E pela primeira vez, ela sabe exatamente o que quer. Ela não olha mais para o portal. Ela não olha mais para o mundo de onde veio. A mão dela sobe, segura o rosto de Nira do mesmo jeito. "Eu já atravessei uma vez. Eu posso atravessar outra. Mas agora, eu escolho onde eu fico. E eu fico aqui, com você." O círculo de luz começa a tremer. As linhas se desfazem, como fios desatando no vento. O som diminui, até que só resta silêncio.
Silêncio, sim, mas não mais vazio. Silêncio de quem pertence. Nira segura a mão de Clara. Então, vem, tem um mundo inteiro para te mostrar. E as duas caminham, lado a lado, de mãos dadas. O portal se fechou. O som, a luz, as linhas desapareceram como se nunca tivessem existido. Mas Clara ainda segurava a mão de Nara. E essa era a única realidade que importava agora. O caminho que antes parecia estranho. Troncos vivos, pedras que sussurram, animais de olhos dourados. Agora parecia casa. O cheiro da terra úmida, a luz dos 2 sóis filtrada pelas folhas azuis, o som de folhas, água, vida. Clara respirou fundo e pela primeira vez na vida, sim, na vida inteira, aquele ar parecia correto. Subiram uma trilha que Nira conhecia desde criança. Um lugar escondido, onde ninguém mais vai. No meio da clareira, uma estrutura antiga, feita de pedra branca e madeira negra, semi-caída. Era da minha mãe, Nira explicou, olhando como quem vê uma memória palpável. Abandonada desde... Bom, desde que tudo virou fuga. Clara apertou sua mão. E agora... não precisa mais fugir. Nira olhou para ela. Os olhos dourados eram menos selvagens, mais ternos, mais pertencentes. Agora é nossa. E ali, debaixo daquele céu impossível, entre os 2 mundos que se cruzaram, elas começaram a reconstruir. Mão sobre mão. Pedra sobre pedra. Raiz. Madeira. Teto. Mas mais do que isso. Elas reconstruíram o que nunca souberam que poderiam ter. Um lar. A rotina virou algo que nem a terra, nem aquele mundo sabia explicar. De manhã, Clara desenhava mapas, de florestas que nunca existiram antes dela. Nira caçava, treinava, ria. Quando o sol roxo batia no teto de folhas, as duas cozinhavam juntas. Sementes que brilhavam, frutas que flutuavam na água. E às vezes, apenas deitavam lado a lado, olhando para o céu que nunca parava de se mover. Riam de piadas que só elas entendiam. Aprendiam línguas que só existiam na boca uma da outra. Às vezes, Clara acordava no meio da noite. O corpo lembrava do mundo que ficou, da solidão, da rotina, da vida, apertada. Mas quando olhava para o lado, Nira estava lá, respirando devagar, braço jogado sobre sua cintura. O peito subia e descia, calmo, como se dissesse sem voz: você tá aqui, você tá viva e não tá sozinha. E nessas noites, Clara sorria. Apertava Naira contra si e cochichava no escuro. Eu escolheria tudo isso, de novo, 1000 vezes, sempre. O tempo passa. Na trilha da clareira, elas cruzam viajantes, mercadores, seres mágicos. Às vezes, alguém pergunta: quem é ela? Olhando para Clara. E Nira responde, sem pestanejar, com aquele sorriso de canto que só ela tem. Ela é a mulher que atravessou mundos para me encontrar. E toda vez que diz isso, o peito de Clara explode em algo que nunca mais vai caber em palavra nenhuma. O mapa que Clara desenhou virou parte das lendas daquele lugar. O mapa que só existe porque 2 mulheres ousaram amar. A casa delas virou ponto de encontro, abrigo, refúgio. As histórias correram. Dizem que ali mora uma mulher que veio de outro mundo e escolheu ficar, por amor. E as crianças correm na trilha, gritando: a mulher que atravessou mundos, a mulher que ficou. E Nira e Clara só sorriem, porque sabem, porque viveram, porque escolheram. Alguns mundos são impossíveis, até que alguém tenha coragem de atravessar. E, quando atravessa, descobre que o impossível sempre foi só uma mentira contada pelos medrosos. Quando alguém atravessa mundos, não volta nunca mais a ser quem era. Quando 2 pessoas se encontram, nenhum universo pode separá-las, porque o amor
cria seu próprio mundo. Dobrada entre as páginas do mapa que Clara e Nira desenharam, presa sob uma pedra na pequena mesa de madeira que elas construíram, existe uma carta. Uma carta que não foi deixada por acaso, nem para ser esquecida. Mas para quem, um dia, talvez, precise lembrar. A carta de Naira para Clara. Para Clara, eu te escreveria com as mãos, se não soubesse que, na verdade, te escrevo com o corpo inteiro, com cada passo que demos, com cada silêncio partilhado, com cada vez que você segurou minha mão, e eu entendi que casa não é lugar, é gente, é você. Se eu pudesse te dizer só uma coisa, seria isso. Você atravessou mundos, mas foi em mim que você pousou, e é em você que eu escolhi ficar. Se um dia as árvores esquecerem nossos passos, se o vento não soprar mais nossos nomes, se algum portal tentar se abrir, prometendo qualquer coisa além daqui, lembre disso. Eu te escolheria, sempre, de novo, em qualquer mundo, em qualquer tempo, de qualquer jeito. Você é minha fenda, minha fronteira quebrada, minha razão para acreditar que, às vezes, o impossível só estava esperando alguém como você. Nira, guerreira, refúgio, sua. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também foi esquecido. Algo que não coube nas histórias que te contaram. Algo que doeu em silêncio. Mas agora, você ouviu. E agora, você lembra. Porque eu estive com você. E vou continuar. Sempre que você escrever o que não te deixaram dizer. Sempre que amar sem pedir desculpa. Sempre que escolher um final diferente. Eu estarei ali, narrando, reescrevendo, respirando por quem não pôde, com amor eterno e fogo discreto, ela